Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu peço que os irmãos coloquem em pé enquanto a orquestra se prepara. Eu, juntamente com a diaconisa Silvana e o pastor Silvio, estaremos buscando o Senhor em oração. Projetado no livro de número 80, Jesus veio aqui. Do início a esse culto, em nome de Jesus. No livro 80.
24 e 25. Diz assim a palavra do nosso Deus: consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproximando aquele dia. Vamos todos nós de joelhos, orar ao nosso Deus, agradecendo por essa oportunidade, que Deus venha abençoar o nosso culto. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, né? E também de encontrarmos os irmãos, né? Compartilhar esse momento de comunhão. A gente tem esse momento de nos encontrar, de contar as nossas lutas diárias, como foi a semana, as nossas vitórias, né? E seguir nessa caminhada junta de adoração ao nosso Deus, né? Isso faz com que a gente se fortalece um ao outro. Então, que nós possamos aproveitar esta reunião, entregar o nosso louvor e a nossa adoração de forma sincera e alegre ao nosso Deus. Né? Nesse momento, o culto de hoje é um culto de Ministério de Mulheres, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. A Jaconina Silvana logo mais nos trará a mensagem, né? Que Deus possa abençoá-la poderosamente, que Deus possa usá-la para falar aos nossos corações nesta manhã. Agradeço também ao pastor Silvio que está aqui nos acompanhando. Nós teremos agora o momento Sara, pela Jaconisa Rosa, para fazer para nós com o projeto do Ministério de Mulheres. Logo após, a orquestra está com oportunidade, né? E também o Ministério de Crianças e Adolescentes. Se você, por um acaso, sabe quem é a mãe de oração do teu filho e você quiser compartilhar, um pedido específico, isso é bom, às vezes você entra em contato. Se você não sabe, você me procure, porque eu anoto para isso, de repente alguém quer saber quem está orando pelo seu filho, eu tenho anotado.
os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de fazer uma leitura aí no Tiago 4:8. Diz assim a palavra de Deus: achegai-vos a Deus e Ele se chegarás a nós. Quanto mais a gente se aproximar de Deus, mais vivemos conforme a sua vontade e conquistamos, vencemos nas tentações e lutas. Como diz a palavra, que possamos chegar mais perto de Deus, nos
Irmãos, eu gostaria de pedir que não se esqueçam de colocar eles para ouvir em casa. Eu já mandei a playlist, são os louvores que nós estaremos adorando ao Senhor durante este ano. E aí a gente mandou, eu vou mandar novamente. Assim que puder, coloquem eles para estarem ouvindo, né? São alguns louvores, tem uns mais fáceis, outros mais difíceis. Então, não dá para ouvir só aqui de manhã, não dá tempo, é pouco tempo. Nós não temos nem uma hora, são 45 minutos e às vezes menos, 40 minutos. Então, não dá para aprender um louvor assim, ok? Então, durante a semana, pega um dia, coloca para ouvir um, outro dia coloca o outro, para na hora que chegar aqui eles já terem noção do louvor, tá bom? Pai do Senhor, irmãos, vai falar um pouquinho, não é bem o horário, mas eu preferi falar agora, porque no final do culto está todo mundo bem preocupado com a saída, né? E eu acho importante a gente falar um pouco agora. E aí, se o louvor vê que está bem estendido, vocês cortam o louvor aí, está tudo certo. Tem umas fotos aqui, nós temos uma viagem para Mogi em julho, é a prioridade, é a orquestra, fui convidado, estaremos lá em Mogi, e eu conversei com o pastor lá, para ele arrumar um lugar para a gente ficar. Então está aí na beira do rio, no Mancho, tem mais uma foto aqui, só para ver, porque não tem no interior, tem mais umas outras fotos. Eu não tem os quartos. Eu vou falando depois, se tiver, vocês vão ver. Então, o que acontece? Esse lugar aí está sendo reservado, são 37 quartos, 37 camas no lugar. Pelo que eu vi, as fotos tem ar-condicionado, né? E ficará quanto? Ficará R$100 para ficar nesse lugar, considerando um café da manhã de domingo e o almoço de domingo. Nós deveremos sair daqui para lá depois do culto do sábado, certo? Teremos um culto aqui, depois que lá a programação é às 18 horas. Então a prioridade é a orquestra. Mas se você ficou interessado em ir, você está no nome. Já deu o nome lá. Tá? Disponibiliza aqui, o salve deixa disponível para que a gente possa ver e a gente complementar. Tem que queira pescar, não sei se pode, estou falando uma contravenção aí. E fora o valor do ônibus, você é o local lá. Está sendo feita promoção para ajudar, né? Mas olha, R$100 para você ficar no lugar e comer o café da manhã, o almoço, quanto que é um rodízio de pizza aí? 60, 70. Então, eu acho que está tranquilo, tá? Aí, não tem lugar aí? Vou te mandar para o presídio para separar as fotos, entendeu? Acho que tem umas fotos, mas depois não precisa. Então, os quartos, eles são quartos com ar-condicionado, só são 37 camas. Porque chega lá e fala, eu quero cama. Não sei, a gente vai ver aí. Então, às vezes vai colocar colchão no meio, certo? Mas dê o seu nome logo, né, para a gente priorizar. Vocês estão lembrando que nós temos aí, eu já conversei no Rio de Janeiro, estou conversando, a viagem do mês de maio do ano que vem, do ano bíblico. A gente não tem falado, mas se você está atrasado, põe dinheiro, porque se Deus quiser, nós vamos. Não sei se de ônibus, não sei se de carro, Deus há de dar graça, não sei se de uma van, mas nós vamos. Depois, é hora de você se preparar. E a intenção aqui não é a viagem. Leia a palavra de Deus, é importante você meditar. Nós estamos num tempo que a gente precisa disso. Mas o que eu queria falar mais com vocês é o seguinte: esses dias eu tive uma conversa, e estou conversando, para a gente desenvolver um projeto de igreja. Para a gente saber para onde a gente está indo. E eu conversei com uma pessoa que foi dessa igreja, e ele vai nos ajudar de maneira gratuita para fazer isso. E ele fez alguns questionamentos que me fez refletir. Ele perguntou coisa simples, que eu gostaria que você ajudasse a pensar. O que vocês têm de bom? O que vocês são como igreja? O que vocês têm de valor? O que vocês têm que vocês se orgulham?
você acha que é importante você dividir? O que nós somos aqui? Você tem orgulho de onde você está? Você tem orgulho da igreja que você participa? Você tem prazer de estar aqui? Seja honesto com você. Eu não vou querer a resposta, mas eu acho que é importante a gente pensar. É pouca coisa, parece simples, mas não é. Nós tivemos uma mensagem quarta-feira aqui, Diácono Adonias, ele falou sobre Noé, a arca, está na arca, foi isso? E perguntou, você está na arca? Mas não é só a arca, de repente é o deserto. Uma coisa para você pensar, você acredita que essa igreja seria a arca? Você tem orgulho de ser progressista ou não? Seja honesto. Porque se tem uma coisa que eu tenho orgulho, estar no Cristo. Não sei se é o seu caso. Eu tenho orgulho de servir a Deus com essa igreja. Eu tenho orgulho. E se eu já falei isso, se essa igreja eu não entendesse que fosse uma igreja que tem compromisso com a palavra, eu não estaria aqui. E eu sou até arriscado falar isso. Eu acho que se você está aqui e não sente isso, você não deveria estar aqui. Se você acha que o melhor lugar é a Batista, você teria que estar lá. Porque eu acredito que um pastor, um sacerdote da igreja católica, já falei isso, ele está lá porque ele acredita de verdade que aquele é o melhor lugar que ele está. E ele tem que ter orgulho. Ele tem que prazer, ele tem que defender. E quando ele faz isso, eu não acho ele ruim. Eu aplaudo. Só que eu estou meio cansado de ver assim, gente dentro da igreja reclamando da igreja, falando das pessoas. Você sabe por quê? A arca é lugar, sabe por quê? A arca é lugar de vida. Você queria estar dentro da arca? Ou você acha que a arca é meio maravilha? Você já imaginou você estar confinado? Quantos vezes? Eles abriram para jogar o estrupo dos animais fora? O que vocês acham? O cheirinho era agradável? Você tem um elefante na sua sala? Macaco? Você acha que não tinha nenhum barulho lá? Quando tem vida, irmão, onde tem vida, a vida se desenvolve. Você acha que nunca teve um probleminha de um leão? Nunca teve nenhuma dificuldade ali? Era só eles sentarem ali, era mil maravilha. Sabe o que eu sinto? Lá no deserto, fala a verdade, no deserto, a gente estaria feliz no deserto? Ou a gente lembraria que nem aquele povo? Eu estou já cansado do fastio desse pão. A gente lembra lá, parece que a gente não vê prazer na presença de Deus. Será que está na hora da gente abrir um pouco a visão? E entender onde a gente está? Porque onde a gente está tem dificuldade. E é interessante, sabe quem não enxergava? O povo de Deus. Um povo ingrato. Um povo que não via a importância da coletividade. Que não enxergava o agir de Deus. E cada um achava que tinha visão. Lá no deserto era desse jeito. Não acreditava na liderança de Moisés. E desejavam voltar em todo o tempo. Você acha que era fácil o deserto? Ou era difícil? Seja honesto. Todo dia, irmão, se desarmar, colocar nas costas e andar. Deus era com eles, mas eles não enxergavam isso. Será que tem lugar melhor para estar que não aqui? Pensa bem. Tem melhor lugar para estar com os seus filhos que não aqui? Se a gente for fazer alguma coisa para fora, é tempo da gente ter orgulho, ou não ter. Ser honesto. Se é o melhor lugar que está, ou não é. Se temos orgulho, a gente... E aí não é olhar para Cuiabá, não é olhar para São Paulo, é a gente olhar para a gente. E falar, eu tenho prazer de estar aqui. Isso assim começa do pastor, do presbítero, do diácono, do líder de ministério, até o membro. Porque se eu achar que aqui não é meu lugar, a gente faz troca lá em dezembro, não é isso que a gente faz? Para mim tem que fazer em julho agora. Se você como presbítero não quer atuar, se você como diácono não quer atuar, se você como líder do ministério não
não quer chegar a cumprir o seu papel, entrega. Não dá para mim. A gente não precisa esperar todo esse tempo. Eu acho que a gente está no tempo da gente parar. E não é triste chegar aqui numa igreja e você ver uma hora de lição bíblica e ninguém olhar para o professor conversando, a escola bíblica toda. Não é por causa só do tumulto, eu estava ali olhando. Não atendeu o pedido do professor. A classe ocupar toda a igreja. Eu vou fazer, sem falar com ninguém. Eu vou colocar fita aqui e vamos escalar. É daqui para cá. Para que vir na escola bíblica se você não tem prazer em participar? Se você não tem prazer em Deus ou na igreja, não adianta. Não adianta. Deus que sonda o coração, Ele sabe o que está na nossa vida. E a gente tem que olhar para frente e ter prazer no que a gente está fazendo. Prazer em orar, prazer em servir, prazer em dar o melhor. E preparar, os irmãos têm que chegar aqui, tudo tem que estar pronto, com todo mundo aqui, pronto para servir a Deus com alegria no coração. Eu acho que a gente tem que entender. E se a gente não está bem, não é para esforçar. É para dizer, Senhor, dá um tempo para mim. Mas a gente tem que saber com quem a gente pode contar. E quem dá vontade de fazer. E quem tem prazer e entende o que é Deus. Porque para mim não tem lugar melhor para estar. Cada vez que eu ando, cada semana que eu visito alguém, cada vez que eu ouço algumas pessoas vivendo uma vida tão terrível, tão difícil. E quem está no deserto não está enxergando. Porque o povo de fora enxerga. As pessoas enxergam. O povo lá, você lembra o que aquela mulher prostituta ela disse? Falou, eu vi como Deus tem agido no meio de vocês. E ela não falou do último dia, ela falou, desde que o mar se abriu e vocês passaram em terra, em pés a seco, Deus é com vocês. E nós estamos desmaiados, porque nós sabemos que Deus deu essa terra para vocês. Eu acho que está no tempo da gente entender isso. Hoje é um dia de alegria. Pensa vocês que eu sou contra o Hexa, estou torcendo pelo Hexa. Mas é dia que o nosso coração está em Deus. É um dia que o nosso coração, hoje é dia para adorar o Senhor. Mas tem um tempo que a gente está lá. Quando a gente chegar aqui é dar o nosso melhor para o Senhor. Dá o nosso melhor. Pensa bem se nós estamos dando o nosso melhor. É tempo de uma reflexão. Eu preciso dar uma resposta. E a resposta vem constrangendo. Não porque eu não vejo o melhor, mas eu quero saber se todos nós podemos divulgar para essa sociedade de Rondonópolis que nós temos orgulho do que nós somos, que nós somos uma igreja que entendemos quem nós somos, que nós somos uma igreja que sabemos que nós servimos o Deus vivo, nós temos resposta para o perdido. E nós podemos dizer, vem aqui, que aqui tem cura para o enfermo. Vem aqui, que nós servimos a Deus com alegria de coração. Vem aqui, pode ser que você esteja em qualquer lugar do mundo, em qualquer igreja do mundo, mas eu creio que nós temos compromisso com a verdade, que as pessoas chegarão ao céu, pelo compromisso a Deus e pela ação do Espírito Santo, pela graça de Cristo Jesus, e tudo que vocês sabem, que nada é de nós. Mas nós temos prazer de recebermos essa graça e vivermos a Deus nessa comunidade aqui, como servos do Deus. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco a rotina. Você sabe, quando você vê as crianças vindo aqui, chegam com alegria lá, sobem com um brilho nos olhos, de vir à igreja, de cantar. Eu quero ir. Será que isso está nos mais velhos? Vamos ter cuidado, porque senão pode acontecer o que aconteceu no deserto. Essa geração que mais reclama, que mais não vê valor na igreja, ela passa. E Deus pode nos atropelar com a outra geração. Uma geração que vai ter mais compromisso, vai ter mais pontualidade, vai ter mais amor, que vai falar menos da igreja, e vai ter prazer em servir o Senhor. Nós temos que ter prazer em servir o Senhor. Vocês me desculpem, e também não me desculpem. Desculpem, mas não me desculpem. Eu fiz com vocês. Às vezes é bom que vocês também não tem como pastor, que fica aqui esperando a hora de falar. O dia de falar, marcar a reunião. Meu papel não é isso. Se eu sentir no meu coração, desculpe a roteirização
manifestação nem sempre será como aquilo que a gente está programando fazer. Espero que não tenha atrapalhado, sobretudo, a mensagem da palavra de Deus que vai ter com essa semana. Que Deus fala conosco, Deus nos direciona, porque o resto é também uma alegria para servir o Senhor. Mas se nós não fizermos com essa dedicação, não tem sentido também. Nós demos o nosso melhor hoje. Como nós vamos ter todo mundo empolgadinho ali, ó. Empolgadinho daqui a pouco. Todo mundo empolgado. Lance a lance. E aí quando a gente faz a contraprestação, eu fico meio com vergonha. Você dá para botar no mesmo entusiasmo para começar a hora que rola a bola, quando rola o louvor. Começa a palavra, começa o culto. Será que nós estamos naquele esquenta para o culto também? Quando a gente esquenta o jogo. Não sou contra e vou torcer. Fico até agoniado demais. Quando ele vê, eu fico nervoso. Estou falando não. Estou falando que me incomoda porque eu quero sentir o mesmo desejo do meu Deus. E nem sempre é o mesmo jeito. Então eu estou falando com vocês. E isso me incomoda. Então que Deus possa nos dar a graça. E reflita, a pergunta não quer calar. O que nós temos de bom? Nós temos de bom alguma coisa? Vai pensando sobre isso, que nós precisamos responder para a glória de Deus. Ministro de louvor, quem quer? A Érica. Pai do Senhor, irmãos, gostaria de convidar o grupo de louvor, os irmãos colocarem de pé, a diaconisa Dulce, ela vai estar orando em favor dos ofertantes e dizimistas. Senhor, irmãos, oremos. Santo eterno Deus, Deus bendito, Pai maravilhoso, muito obrigada, meu Pai, por mais essa manhã, Senhor, meu Deus, mais esse dia, Senhor, estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, para adorar, bendizer teu santo nome, Pai. Obrigada, Senhor, meu Deus, gratidão a Ti, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Pai, pelo fôlego de vida, Pai. Obrigada, Senhor, meu Deus. Oh, Deus bendito, só o Senhor é Deus, Pai. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és poderoso, meu Pai. A Ti, Senhor, meu Deus, nos rendemos em adoração a Ti, meu Pai. Obrigada, Senhor, meu Deus, por mais, Senhor, meu Deus, esse dia, Pai. Obrigada por tudo, Senhor, meu Deus. Adoramos a Ti também, Senhor, meu Deus, através de nossas ofertas, Pai. Que o Senhor possa, Senhor,
eu gosto muito. Quando Jesus foi ao encontro da mulher samaritana naquele poço, ele sabia que ele não ia encontrar apenas uma mulher com um cântaro nas mãos, mas ele sabia que ele ia encontrar uma mulher ferida, cheia de dores, rejeitada, com erros, uma mulher vazia, mas que era sedenta em saciar a sua sede. Essa sede não era uma sede física, era uma sede espiritual, era uma sede da alma. E a partir então daquele encontro ali, a mulher samaritana, ela teve a vida dela mudada, a vida dela foi transformada. O que antes ela buscava preencher de outras formas, a partir daquele encontro tinha sido preenchido pela presença do Senhor Jesus. Aquela sede que não era física, mas sim espiritual, tinha sido saciada a partir daquele momento ali, daquele encontro com o Senhor, pelo Senhor Jesus. E todos nós sentimos sede, né, de algo. Às vezes nós buscamos saciar essa sede em bens materiais, conquistas. Mas assim como a mulher samaritana, existe uma sede que só Jesus pode preencher. Jesus, sim, é a única fonte de vida que pode satisfazer a sede da nossa alma. Jesus, sim, é a única fonte da qual nós precisamos beber diariamente. Assim como o nosso corpo precisa de água, né, o nosso corpo físico, para que tudo possa fluir perfeitamente, né, os nossos órgãos e nada venha à falência, assim é a nossa alma, que precisa da presença de Deus diariamente. E assim como nós vamos cantar nesse louvor, que o nosso maior desejo seja, todos os dias, estar aos pés do Senhor Jesus. Porque Jesus, sim, é a única fonte, a única água, a única fonte de vida que sacia a nossa sede, a sede da nossa alma e nos conduz diariamente. Sustentar a minha vida.
Senhor nessa manhã, que está em João 8 e o versículo 36. João capítulo 8 e o versículo 36. E nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oremos. Deus bendito, Deus santo, neste momento, Pai, nós vamos refletir na Tua palavra, Senhor, que é vida para nós, e pedimos a Tua direção, a Tua graça, a Tua misericórdia, e que o Senhor continue a falar as nossas vidas, porque se estamos aqui, Senhor, é para Te servir, é para Te adorar, é para bendizer, e é para exaltar ao Teu santo nome, e que a Tua palavra, ela venha fluir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, sentar-vos. Bem, irmãos, nós somos agradecidos a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos dá de nos reunirmos para adorar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus. E toda vez que nós nos reunimos, me faz lembrar quando o povo reunia para ouvir a lei do Senhor, né? Nós vemos em alguns livros da Bíblia que era de manhã até a tarde, né? E detalhe, era de pé, não era sentado, né? E analisando ali, eu vi o conforto que nós temos, né? De a gente estar num ambiente agradável, sentados, fresquinho, muitos até com frio, como eu, e a gente poder ouvir a palavra de Deus. Só que mais que ouvir, a gente sabe que é uma prática, né? A gente precisa praticar a palavra do Senhor. E quando nós paramos e veio, né, não sei esse tema, ao nosso coração, que veio assim, a liberdade que salva. Então nós paramos para refletir em João, no capítulo 8 e no versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós vemos que essa declaração, Jesus, ele fez quando ele estava conversando ali com os judeus, né? Ele estava falando ali a respeito, para que ele veio, do que ele veio. Foi uma conversa que ele estava tendo ali com eles. É um discurso, né? Onde Jesus, ele estava falando, olha, eu sou a vida, né? Estava falando por parábolas, né? Era bem claro, porque nós conseguimos entender, mas eles não entendiam, porque eles esperavam um outro Cristo, eles esperavam uma outra situação. Tanto é que nessa conversa ali, que Jesus estava tendo ali com os judeus, com os doutores da lei, né? E Jesus estava falando a respeito dele, eles não conseguiam entender. E foi justamente nesse momento de conversa, nesse momento de explicação da palavra do Senhor, que ele veio dizendo, são duas situações que ele veio dizendo aqui em João 8:32 e depois em João 8:36. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles eram doutores da lei, eles conheciam muito bem a lei. Em outra situação, então, Jesus fala para eles novamente, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E a pergunta que nós nos fazemos é, nós somos livres? Mas livres do quê? Livres do pecado, né? Livres do pecado
libertação? Porque até então, nós vemos que quando nós estudamos a palavra de Deus, que nós não temos o conhecimento da palavra, então o Espírito Santo, ele abre o nosso entendimento, e ele abre o nosso coração, e ele abre os nossos olhos. Então nós começamos a ver que nós estamos pecando, nós começamos a ver que Deus, ele tem outro caminho para nós, que aquele caminho que nós estávamos não é um caminho que vai nos levar ao reino dos céus, que vai nos levar ao encontro com o Senhor, porque é a verdade que Jesus estava conversando ali com os judeus. Olha, conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar você, e a verdade vai fazer com que você creia e conheça assim a palavra do Senhor na sua íntegra, aquilo que realmente vai te fazer com que você tenha esse encontro com Cristo aqui no seu cotidiano e também pessoalmente na sua vida. E aí? Você já foi liberto do pecado? Não, vamos voltar um pouquinho. Você já conheceu a verdade. Porque você conheceu a verdade. E agora, de posse, de conhecimento desta verdade, você foi liberto do pecado. Porque uma vez que você conhece, você é liberto em nome de Jesus. Então agora você começa a trilhar nos caminhos para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, porque nós temos um alvo. Se nós estamos aqui é porque nós temos um alvo, e esse alvo é o céu, esse alvo é abraçar Jesus, é estar com Jesus, é estar com os apóstolos, né, com os nossos antepassados lá, Moisés, enfim. Essa é a libertação, né, esse é o conhecimento da verdade, e essa é a libertação. Mas e aí? Você conheceu a verdade, você foi liberto do pecado, e o cristão precisa de libertação? Então, irmãos, nós paramos e nós começamos a refletir nas nossas vidas, porque nós sabemos que a libertação, ela é algo de contínuo para quem serve a Deus. Você sabe por quê? Porque é algo de contínuo. Porque todos os dias nós estamos querendo pegar o velho homem e vestir ele de novo. Nós estamos querendo pegar a velha roupa que nós já deixamos e querendo vestir ela de novo. Porque uma vez que eu já fui liberto, porque uma vez que eu já conheci a verdade, não tem porquê. Não tem porquê eu pegar essas coisas que eu já deixei e colocar em mim novamente. Porque agora eu estou num novo caminho. Agora eu tenho um alvo, agora eu tenho uma perspectiva, porque Cristo me libertou. Sabe, então sim, nós precisamos de libertação, sim, e nós precisamos pedir isso todos os dias para o Senhor, porque todos os dias nós estamos querendo pegar algo diferente e colocar no nosso caminho que não convém às pessoas que foram libertas e que conheceram a verdade. Sabe, então a nossa vida, ela é de uma constante libertação. Nós somos sim libertos, irmãos, mas libertos para adorar e para bendizer ao Senhor. Uma vez libertos, não tem por que voltar a ser cativo. Não tem por quê. Eu também não posso fazer essa adaptação. Eu saí do mundo, agora aqui, liberta, sabe, para fazer a vontade de Deus. Ah, mas eu acho que isso daqui eu posso catar lá, eu posso viver isso daqui, porque vai dar certo. Está dando certo com fulano, está dando certo com o ciclano, está dando certo com a diaconisa, está dando certo com o diácono, está dando certo com o presbítero. Por que não vai dar certo para mim que sou membro? É ou não é, irmãos? Não é assim? Então todos os dias, sabe, todos os dias, nós precisamos refletir nas nossas vidas e colocar dentro do nosso coração que nós já fomos libertos, nós já conhecemos a verdade, nós fomos libertos do pecado, e essa libertação, ela é contínua na nossa vida. Todos os dias nós precisamos refletir em nós mesmos para que nós possamos filtrar aquilo que nós podemos realizar como servos de Deus, como pessoas que servem a Deus e como pessoas que foi liberta e não existe isso, né? Sabe, eu tenho um pensamento, irmãos, que eu fiz uma escolha. No
Porque isso Ele já fez por mim, Ele já me libertou. Agora por quê? Por quê que eu quero pegar algo de lá e adaptar aqui se não convém comigo, se não convém para mim? Então sim, nós precisamos de uma libertação, sim. Sabe, todos os dias o cristão, ele precisa ser liberto. Agora nós vemos que tem a questão do pecado, tem a questão de você ser liberto, né, de conhecendo a verdade. Mas agora tem a libertação da minha vontade. Porque agora essas coisas já não mais influenciam para mim, mas a minha vontade agora é que está pesando. É a minha vontade agora que está colocando tudo numa balança. E eu preciso entender que uma vez que eu fui liberta por Jesus, irmãos, igreja, é daqui para frente. É daqui para frente. Nada de olhar para trás. Nada de olhar para trás. Porque nós somos comprados, nós somos libertos. E Jesus, Ele pagou esse preço por nós, para nós e para tantos outros que virá para adorar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Então nós precisamos nos libertar de muitas coisas que estão nos impedindo, irmãos, nos impedindo de ver a glória de Deus, nos impedindo de ver o que realmente Deus quer para as nossas vidas. O que Deus quer para nós é fazer a vontade do Senhor. Você e eu, nós somos chamados para fazer a vontade de Deus, não mais a minha vontade, porque eu que escolhi. Ninguém te obrigou a escolher a Cristo, ninguém, mas pelo conhecimento da palavra, pela libertação que o Senhor fez na sua vida, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então nós dizemos sim, e o Espírito Santo vem dizendo sim, e agora nós estamos aqui para adorar e para bendizer e para exaltar o nome do Senhor nosso Deus, porque somos libertos e precisamos continuar sendo libertos para que aquele dia que o Senhor se manifestar, então nós possamos dizer: ora vem Senhor Jesus, Senhor Jesus. E para que nós, irmãos, nós venhamos trabalhar essa libertação nas nossas vidas, nós precisamos nos arrepender. E agora então a gente para e pensa: mas me arrepender por quê? Se arrepender porque nós ainda temos a natureza humana, nós sempre nos lembrando que nós ainda somos pó e que nós precisamos muito da graça e da misericórdia do Senhor nosso Deus. E esta, irmãos, é uma confissão sincera. O que é uma confissão sincera? É uma confissão de verdade, porque ninguém esconde nada de Deus. Aos olhos de Deus tudo é visível, tudo está assim escancarado aos olhos do Senhor. Mas agora essa confissão, ela precisa ser assim, ó: Senhor, é isso, isso e isso. Eu abandonei, não faço mais, não vou fazer mais, e de agora em diante é eu e o Senhor. De agora em diante é o meu caminhar na tua
cristão é vir só aqui na igreja, sabe? Mas ser cristão vai muito mais além daquilo que a gente imagina. Ser cristão é ter uma vida pautada pela palavra do Senhor, direcionada pelo Senhor. Não é mais viver aquilo que eu quero. Nós precisamos entender, sabe, colocar na nossa mente que não é o que eu quero, mas é o que Deus quer. É o que Deus quer. Você não aceitou Ele? Você não falou para Ele que você iria servir Ele? Que você iria fazer a vontade dEle? Está desistindo? Está olhando para trás? Está querendo acessórios? Não. Uma vez que Cristo fez, irmãos, está feito. Agora só depende de nós mantermos aquilo que o Senhor já fez, para que nós possamos falar do amor, pregar o amor, exercer o amor nas nossas vidas e na vida daquelas pessoas que nos servem. É isso. Servir a Deus é isso. E muitas vezes a gente quer fazer um monte de coisa em um monte de vezes. A gente quer servir a Deus porque a gente entende que é o melhor caminho, mas a gente também quer pegar as coisas de lá, porque nos satisfaz, porque é agradável, porque nós vamos ter uma amizade, porque nós vamos ter influência, porque as pessoas vão nos olhar com outros olhos, e assim vai, sabe? Mas nós precisamos colocar dentro dos nossos corações que nós temos uma mente renovada. Amém, irmãos? Nós temos uma mente renovada. Nós temos um coração transformado. Nós temos um corpo mudado. E mudado para o louvor e glória do Senhor. Do Senhor. Porque o sacrifício que o Senhor fez na cruz, ele vai muito mais além do que nós possamos pensar e imaginar. Eu penso que o mínimo do nada que eu posso fazer é renunciar a tudo que eu puder, a tudo que eu conseguir, para poder servir a Deus em espírito e em verdade. Servir a Deus, irmãos, é renúncia de vida, sabe? Quando eu falo vida, é você priorizar o reino dos céus, é priorizar Deus, irmãos. Nós somos chamados para priorizar Deus, priorizar a obra de Deus, priorizar tudo que se refere a Deus, porque nós somos aquelas pessoas que o Senhor escolheu. O Senhor escolheu para ser os seus representantes. E agora nós precisamos exercer isso, e exercer com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. E é por isso que nós precisamos de libertação todos os dias. Acreditamos que tem irmãos no nosso meio que não fuma? Tem, irmãos. Tem. Só que a gente pensa que é vício, que os vícios estão para as pessoas externas, para as pessoas que estão conhecendo o Evangelho, e é também. Agora, o que dizer do que estão no nosso meio? Precisa ou não precisa? Faça uma retrospectiva aí na sua mente, se você precisa ou não precisa de libertação. Isso é contínuo na nossa vida. E quando a gente tem alguma situação, então você se coloca diante de Deus e fala: Senhor, me liberta, porque eu preciso de libertação. Já não é mais uma libertação de conhecimento e de pecado, mas é uma libertação interna, porque o que está matando o cristão está interno, está dentro, não está no externo, está na mente, no coração, no corpo, e isso está matando o cristão.
perdão dos pecados. Ele nos resgatou, irmãos. O Senhor Jesus nos resgatou. E não foi em vão isso. Ele nos resgatou para que nós possamos dar frutos e frutos dignos de arrependimento. É isso que o Senhor quer e vai fazer na nossa vida. Se Ele achar um coração disposto, um coração aberto, se você dizer, eis-me aqui, Senhor. Não se contente em ficar sentado no banco dessa igreja. Não se contente, irmãos. Não se contente. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Não tenha medo. Não tenha medo, porque você vai saber discernir o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é da carne e o que não é da carne. Não tenha medo, mas deixa Deus te usar para que vidas, para que pessoas, para que o nosso louvor, para que a nossa adoração, ela chegue ao trono da graça de Deus e Deus receba como um cheiro suave da sua presença. Mas para isso, mente, coração e corpo precisa estar em sintonia com o Senhor. Precisa estar em sintonia com o nosso Deus, com o nosso Salvador, porque nós já fomos libertos. E todos os dias nós vamos pedir ao Senhor, me liberta disso, meu Deus. Tira isso da minha vida, Senhor, para que eu possa fluir com a Tua palavra e fluir no meu coração aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Liberdade não é libertinagem, irmãos. Se tem um povo liberto, se chama povo de Deus. O povo de Deus é liberto. O povo de Deus tem discernimento do que é bom, do que é ruim. O povo de Deus tem discernimento do que é uma libertinagem e do que é uma liberdade. Sabe, nós somos livres. Nós não somos escravos do pecado. Nós só fazemos se nós quisermos, porque nós já fomos libertos pelo Senhor. Mas nós fomos libertos para glorificar a Ele. Nós fomos libertos para adorar a Ele. Não é usar a liberdade que Ele nos deu para influenciar para coisas que não são do Senhor. Então agora Ele vem falando, olha, nós somos chamados para a liberdade. Mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Olha só, irmãos, não use da liberdade para dar ocasião à carne. Sabe, as justificativas, não tem justificativa, porque o fulano faz, porque o outro faz. Não, é você. Nós precisamos aprender que nós estamos caminhando para o reino dos céus. O que ele faz, o que ele deixa de fazer, é problema dele. Ele vai se acertar com Deus, é ele. Eu quero saber de mim, o que eu estou fazendo, se eu estou valorizando essa liberdade que o Senhor nos deu, se eu estou dando mais fluência à carne ou ao Espírito Santo que habita em mim. Nós vamos ter influência da carne, nós temos o tempo todo, é o tempo todo a influência da carne, mas a nossa escolha é que vai fazer a diferença. Ou nós damos vazão a ela, ou nós damos vazão ao reino, à vontade de Deus, à ação gloriosa do Espírito Santo nas nossas vidas. E aqui ele vem falando, sirvam uns aos outros mediante o amor. Sabe, esse amor é impossível você descrever, porque você não entende o amor de Deus, porque a gente não entende, porque o amor de Deus vai além, né, aquilo que às vezes você condena, mas quando você olha para Deus, Deus está amando, Ele não está amando é o pecado, mas Ele está amando o pecador, sabe? Então é esse amor que precisa fluir nas nossas vidas, fluir nos nossos corações. Uma vez que Ele flui, irmãos, tudo muda. Quando você ama, tudo muda. E esse amor que o Senhor colocou nos nossos corações, Ele pode fazer coisas grandiosas, porque nós vamos estar revelando o amor de Cristo que Ele tem por nós e que nós também possamos dar uns para os outros. E em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 15 e 16, vem dizendo assim: mas como é santo aquele que vos chamou. Já parou para imaginar a santidade de Deus? Você já parou para pensar o quanto Deus é santo?
Salvador, a sua santidade, viu santidade em nós. Ele viu santidade em nós, irmãos. E por isso nos chamou. Porque ele falou assim, agora ele nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ele está pedindo muito. Ele está pedindo muito. Ele está pedindo muito para você, ele está pedindo muito para mim. Só para a gente ser santo na maneira de viver, só isso. Só para nós vivermos separados na nossa maneira de viver. É muito. Ele está pedindo muito para você. Se for muito, ore a Deus. Ore ao Senhor e peça, Senhor, me dê essa condição de viver em santidade. Mas eu acredito que todos nós aqui temos condições de manter a nossa vida em santidade. Em santidade. Não é muito, irmãos. É muito. Não é. Não é muito, não. É tão pouco. Eu vejo assim, é tão pouco. E eu vejo que a gente sempre pode fazer mais. Sabe? Então, Deus pede tão pouco e nos oferece tanto, mas tanto. Prova disso é que nós estamos aqui, reunidos para adorar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Jesus nos libertou. Jesus nos libertou. Não use dessa liberdade para fazer o que você quiser, mas use dessa liberdade para refletir a glória do Senhor, para manifestar a glória do Senhor, e seja santo em toda a vossa maneira de viver. Quem nos chamou é santo. Ele viu que você é santo. Ele viu uma pontinha de santidade. E é por isso que nós estamos aqui, para fazer fluir isso nas nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Nos coloquem de pé, convidar os presbíteros a virem à frente, convidar a família da semana, convidar a Elisodete, que está aqui representando o artista que está recuperando, convidar o diácono Valdeci, a senhora Diva, a Valdiana não está aqui, mas será também objeto da nossa oração. Vamos agradecer a Deus pela vida do diácono Batista, essa luta, cirurgia. Então, que Deus abençoe muito a vida dele. A gente tem muito a agradecer e também pedir que Deus complete esta obra. Também na vida da Elisabeth. E aí eles estão aqui representando toda a família, irmãos, pais, irmãos. Eu decidi, e também Valdiane que está aqui. Deus abençoe muito ela, vamos orar por ela, sua vida estudantil e profissional, sentimental. Deus abençoe grandiosamente essa família para a glória de Deus. Eu estava ajoelhando e você vai interceder agora juntamente conosco. Thank you.
vamos abrir agora. Os irmãos que queiram receber oração, se você veio nesse dia com propósito, nós sabemos que você veio crendo no poder da oração, da fé, eu tenho certeza que Deus fará uma obra no seu coração e na sua vida. Se você deseja, vem à frente, nós estaremos orando em nome de Jesus.
oração. Oração, por favor. Saúde, Sabrina, Nelson, Luiz Fernando, Maria Fernanda, Lenice, Lucineide, Joana Dark, Paula, Lucilino, Júlia Brenda. Libertação. Vitor Mateus, Eric, Jefferson, Maria Madalena, Lídia. Isso. Nós vamos aqui dizer também da nossa irmã Nelsa, né? Fez a cirurgia, como vocês sabem. Esteve lá, visita lá às 18 horas. E ela ainda não havia dormido ontem nas teses. Já fez a cirurgia outro dia. Não tinha dormido ainda. Deus tem graça. Não apenas não é fácil, tirou o pai do destino, está com creme. Deus possa dar a vitória a eles em nome de Jesus. E eu também peço oração a favor da irmã Dita, que eles não conhecem, já cuidou da irmã Maria, né? Teve problema, estou na casa dela. E essa irmã Dita, uma senhora de 60 anos, está fazendo a mesma cirurgia do Batista, de um joelho para fazer do outro. E hoje cedo eu fui lá na casa dela levar a cadeira de roda, ela pediu. Aí de lá eu falei, ela já foi para o hospital, eu fui lá na recepção dessa da casa. E orei com ela lá. E um lugar que você conhece bem ali, né, gente? Sábado de manhã, desse jeito, gente, esperando cirurgia, outros catarata. E eu falei, orei por as pessoas também ali, em oração. Mas, irmãos, aí a gente vem para a igreja, e a gente lembra das misericórdias de Deus. E a gente está na nossa manhã saindo para cá, às vezes assim, ó, e a gente veio com uma gratidão tão grande, e ver o quanto Deus é bom com a gente, e ver a igreja reunida. Então nós vamos orar por essas pessoas que estão lá. Falei que a gente estaria orando aqui. E não esquecendo a Nelson, mas também ser grato a Deus pela nossa vida, nossa oração. Não sei quanto tempo, até hoje eu nunca fui normal. Então é o que Jó disse, pode chegar o meu dia, toda vez que eu vou lá, amanhã pode ser eu aqui. Mas hoje eu tenho condição de ir. Por que a gente não será? Porque a gente não vai orar e não vai agradecer tanto tempo, né? E a gente esperar só para dizer depois de uma cirurgia, Deus tem sido bom para a gente. Como Deus é bom. Então, nossa oração, nós vamos de joelhos pedir por essas pessoas. Mas se você desejar, ore pela tua vida, pela tua família, todo mundo que está bem, todo mundo que está com saúde, é uma dádiva tão maravilhosa que nós não possamos deixar vocês de joelhos diante de Deus.
Temos visita essa manhã? Só recado? Eu queria agradecer a presença dos irmãos, né? Que Deus possa abençoá-los poderosamente, possa abençoar nossas atividades aí no decorrer da tarde, né? Que o Senhor esteja conosco. Vamos então aos recados. Feijoada para a mesquita do MCA, né? A retirada das feijoadas será amanhã, das 11 até as 13 horas. A irmã Valéria está responsável pelos acertos. O MCA precisa dos canhotos dos ingressos, né? Então você que vendeu, você destacou o ingresso, mas ficou o canhoto. Então você faz a devolução para o MCA, né? E após, o Tiago vai estar falando, após a mesa apostólica, né? O Tiago vai estar aí falando sobre a premiação dos ganhadores, né? Então você que ganhou, acho que o nome passaram o nome lá no grupo, né? Então o Tiago vai estar falando após a mesa apostólica entregando a premiação. Vou falar da noite rosa também, né? Aproveitar que o Ministério de Mulheres foi hoje. E eu gostaria de convidar as irmãs, né? Vai ser no dia 15 de agosto, no sábado, né? Vai começar às 16 horas, né? E dessa vez a gente vai dormir lá no local, né? Então a gente vai começar às 16, vamos passar a noite ali, vai ter um momento de louvor, de adoração, né? No outro dia tem o café da manhã, vai ter um devocional, né? Quem vai estar vindo é a diaconisa Silvânia Batista, né? Lá de Aracaju. Irmãs, olha, eu peço que vocês façam a inscrição de vocês, né? A gente está com a baixa adesão, porque assim, eu estou escutando todo mundo falar, eu vou, só que ninguém faz a inscrição, né? Fica sempre deixando para a última hora. Então a gente peço que vocês façam a inscrição de vocês, né? Porque a gente precisa desse número para poder organizar, né? Tem a demanda da alimentação. Lá no local vai ter colchões, né? Uma quantidade limitada de colchões. Então a gente precisa ter essa quantidade, tá? Então não deixe para a última hora, para a última semana. Faça sua inscrição. As inscrições vai ser até o dia 19 de julho, né? Próximo mês. Então ajude a gente aí a fazendo a inscrição para a gente poder ter essa organização, tá bom? A inscrição é com a irmã Renata, né? A gente está parcelando ainda. Então qualquer dificuldade pode estar procurando ela para estar fazendo a questão da inscrição e do parcelamento, tá bom? Então a gente vai estar então despedindo com o voto oficial do Ministério de Mulheres e logo após a palavra está com o pastor Silvio para nos despedir com a bênção apostólica. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Antes do falar, só lembrando aqueles que vão a Pedra Preta, que amanhã nós teremos mutirão, tá? Aqueles que puderem, será um prazer contar com a presença de vocês. Mas, irmãos, primeiramente a MCA quer agradecer a todos que contribuíram comprando o ingresso da feijoada e aqueles que se esforçaram vendendo também o ingresso da feijoada. Então, amanhã de manhã, lembre para as pessoas que você vendeu, ó, a retirada é hoje na igreja, manda uma mensagenzinha, fala, não faz o almoço, seu almoço está garantido, você já comprou com a gente. E agora a gente vai fazer a entrega das premiações de quem mais vendeu, né? Então, em quarto lugar, o famoso pudim das premiações de venda vai para o nosso irmão Cássio e Eliane, aqui ó, já tem a sobremesa, fazer entrega e esse é pecado, fazer fiquinhas para os irmãos, já vem uma lição. Terceiro lugar, acho que não estou vendo, cadê? Tá? Ah, diaconisa Rosa, cadê a Rosa? Augusto, vem aqui, representando sua mãe. Aê, Augusto, você que gosta de aparecer. Obrigado. Segundo lugar, ficou a nossa irmã Cláudia, só que ela não pôde vir hoje, vai estar reservado dela ali. Cláudia e Maurício, tá? Eles já ganharam o segundo lugar. Dessa vez eles não ficaram em primeiro.
primeiro lugar, um deles quer fazer a propaganda do bolo ou não? Bolo de cenoura fofinho, com cobertura de chocolate ao leite. Ah, e não é qualquer chocolate. Então essa sobremesa aqui vai para a nossa irmã Edneia. Muito obrigado. Gente, obrigado pela contribuição, obrigado pelas vendas, que Deus abençoe a cada um.